Olá, irmãos, tudo bem? Voltando aqui com o livro de João. Paramos ontem no 4, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, a ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é o Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Duas perguntas, né? Se estavam só ele e a mulher, como é que conseguiram fazer todas estas indagações com tantas palavras de Jesus, né? E a mulher samaritana? Fica a dúvida, né? Porque os apóstolos, os apóstolos que estavam com ele foram fazer comida. Ele ficou só ele lá. E a mulher apareceu. Pelo que diz a leitura aqui, só estava ele e a mulher. E ninguém mais. A mulher lembrou de cada pergunta, de cada traço, de cada. Depois passou para os judeus, se os judeus não conversavam com os samaritanos. Fica a dúvida, né? De muita coisa que tem aqui nessa aqui, a mulher de Samaria. Quer ter a mesma impressão que eu, irmão? Leia aí. 4 de João. Lê. Ele vai até o 30. Vê se você tem a mesma impressão que eu. Tem muita coisa que eu acho que foi a água da fonte da vida, o Espírito. Porque se Jesus fosse falar com essa mulher desse jeito, ela também não ia entender nada. Tanto que, vamos dizer assim, que realmente, né, Jesus falou com ela, que ela falou, me dá a fonte me dá dessa água viva que eu não vou ter mais sede, né? Esse é um parágrafo inteiro, um capítulo inteiro que dava para dizer que foi o homem que pôs na igreja, a igreja que deu uma mexidinha nos pauzinhos aqui e colocou isso aqui, né? Vamos pra frente, eu não vou conversar muito sobre isso aqui, eu acredito que isso aqui não aconteceu deste jeito. A ceifa e os ceifeiros. Entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, isso daqui está dentro do que Jesus realmente ia falar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, da colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Está tudo maduro já. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado em que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Eu entendo que assim é aqueles que já vieram antes, já falaram do evangelho, né? As pessoas já estão entendidas, daí chega outro lá, monta uma igreja, começa a colocar o dízimo, coloca isso, coloca aquilo, então as pessoas já estão preparadinhas para colher, né? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Beleza. Outros já tinham falado dos profetas, né? Jesus só veio se manifestar ali, né? Outros plantaram e Jesus colheu. Cura do filho de um régulo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde
da água fizeram vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Essa parte até eu ouvi na casa plataforma de oração, né? As pessoas precisam de sinais para crer, né? Não basta ter a luz, não basta as pessoas falar que a pessoa tem que fazer a reforma íntima, que a pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que a pessoa tem que amar seu próximo a ti mesmo, mas as pessoas, muitos, têm que ver sinais e prodígios para crer, né? Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo até ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor, e disseram-lhe: Ontem às 7 horas, e a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era daquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Cura de um paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento de água sarava e qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um dos que haviam 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Essa parte aqui eu acredito que não existe, irmãos. Vem um anjo, mexe as águas são curadas. Isso aqui é conto que foi colocado aqui pela igreja romana para mostrar novamente o poder de Jesus, não sei o que lá. Porque Jesus, ele estava em corpo de carne, ele veio trazer a luz, né? Ele não veio trazer assim, ele fazia bastante milagre, talvez Jesus fez esse milagre, mas não estou dizendo não que um anjo vai descer nessas águas e vai curar, e vai acontecer e vai fazer. Eu não acredito nisso. Jesus disse: Levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e achei mais uma história do que uma verdade, sabe? Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes que aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda. E eu que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era e o curava. Quando Jesus dizia assim, não vai, não peques mais, é porque geralmente a enfermidade tem a ver com aquele de errado que você está fazendo, que eu estou fazendo.
E a enfermidade, as formas de pensamento que você cria, geralmente elas começam a te contaminar no lado espiritual. E depois elas se aparecem na carne, na terceira dimensão desse corpo. Então Jesus falava para as pessoas, né, vai e não peques mais, para não cometer o mesmo erro para aquela enfermidade voltar. Porque muitas das enfermidades podem voltar. E com certeza algumas enfermidades voltaram porque as pessoas continuaram fazendo os mesmos erros. Jesus falava para eles não fazer. Existem estudos sobre isso, né? Quando Jesus, dependendo das suas formas de pensamento, o que você faz, o que você pensa, o que você fez em vidas passadas, aparecem as doenças. Então você tem que parar de fazer as coisas erradas que as doenças param de acontecer com você. Ou a não ser que quando não pare, porque você tem das vidas passadas tem um karma, tem um acerto muito grande para fazer, daí não tem muito o que fazer, porque você tem que passar por isso. A não ser que você faça muita coisa boa, né, para queimar tanta coisa ruim, você tem que fazer muita coisa boa para você se livrar disso. Que você faz uma coisa boa para Deus, Deus te recompensa 100 vezes. Depende do que você faz, Deus recompensa 1000 vezes. Então é uma forma de caderneta, de investimento muito bom, né? Você coloca lá, você faz uma coisa boa, você ganha 1000 coisas. Então, imagina, ou 1000 coisas são te perdoadas, ou são me perdoadas, ou 100 coisas são te perdoadas, ou são me perdoadas. Então vale a pena fazer a vontade de Deus, né? Fazer as coisas de Deus. Então acho que fica por aqui, né? Vamos ficar por aqui hoje, irmãos. Paramos no 5,16. Jesus declara ser filho de Deus é igual ao Pai. Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.